Bom, meus amigos, acabou agorinha, o jogo entre Fluminense e União Espanhola. E o Fluminense venceu por 2-0, se manteve na briga pela classificação direta para as oitavas de final da Sul-Americana. O Once Caldas joga amanhã contra o San José. A normalidade diz que o Once Caldas vence e chega com a vantagem do empate no dia 29 de maio no Maracanã para decidir quem se classifica direto para a próxima fase da Sul-Americana e quem vai enfrentar um playoff contra quem cair da Libertadores. O jogo terminou em mais ou menos, metade, 60% da torcida presente no Maracanã, os 15 mil de sempre, vaiaram. E a gente precisa contextualizar, né? As redes sociais tiraram muito a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de usar a inteligência, porque mais do que conversar, debater e chegar a um acordo, vamos dizer assim, se tornou ter razão, né? Isso passou a ser muito mais importante que qualquer outra coisa com o crescimento das redes sociais, que trouxe o crescimento de um monte de merda, como bolsonarismo, trumpismo, mileirismo, Orbán na Hungria, Meloni na Itália, os Le Pen na França. Isso tudo faz parte do mesmo pacote, não dá para dissociar. Aqui a gente fala de futebol e fala de Fluminense, não fala de política, né? Exceto em alguns pequenos comentários como esse que eu fiz. E as pessoas sem a capacidade de pensar e sem usar a inteligência que tem, né, para argumentar ou para tomar atitudes, vaiaram o time desde os 20 e poucos minutos do primeiro tempo, o que é, para mim, uma burrice sem tamanho. Nenhum time joga melhor ou passa a jogar melhor quando a torcida vaia. E muitas das vezes, eu diria que a imensa maioria, 90 ou 95% das vezes, o time está mal por questões extracampo. Diretoria que não paga, técnico ruim, ou diretoria incompetente, ou jogadores privilegiados. O Fluminense teve esse problema com jogadores da Unimed recebendo em dia, jogadores do clube não recebendo em dia. E a parceria com a Unimed, que era para ter ganho, se não tudo, muita coisa, ganhou pouco, né? Ganhou o estadual, ganhou a Copa do Brasil de 2007, e os brasileiros de 10 e 12. E só. Foi vice da Libertadores, vice da Sul-Americana, vice da Copa do Brasil em 2005, perdendo para o poderoso Paulista, e ganhou poucos títulos numa parceria que durou de 98 até 2014. Né? Foram 16 anos de parceria e o Fluminense ganhou muito pouco com essa parceria. Eu chamei sempre de parceria Caracu, onde a Unimed entrava com a cara e o Fluminense entrava com o resto. A Unimed saiu, de quarta, quinta, para primeiro no estado do Rio de Janeiro, enquanto o Fluminense ganhou pouquíssimos títulos nesse período. Mas a gente precisa contextualizar. Voltando ao jogo, a gente precisa contextualizar, né? As vaias foram justas? Em alguma medida, sim. Acho que no momento errado. Para as pessoas corretas, ao meu ver, sim. Ou melhor, ao meu ver, não. Para as pessoas erradas. Quem merece a vaia é o senhor Mário Bittencourt ou o senhor Renato Gaúcho. Não sei porquê, pesquisei rapidamente, né, não me debrucei muito nisso, o porquê que o Thiago Silva não jogou. Mas se não é por alguma lesão ou se não é por alguma precaução da fisiologia, é uma aberração ele não ter jogado e sequer ficado no banco. Tá? Mas eu não sei o real motivo do Thiago Silva não ter jogado. Da mesma maneira, o Everaldo, gente, e aí nada contra o Everaldo, tá? O Everaldo deve ser um cara legal, deve ser um cara esforçado, mas não é jogador de futebol, entendeu? É uma aberração o Fluminense ter gasto dinheiro dizendo que ia rejuvenescer o elenco, contratado um cara de 34 anos, que não era titular nem no Bahia. E com todo respeito ao Bahia, né, que tem um parceiro forte, que ainda não deu, vamos dizer assim, os títulos que a torcida do Bahia espera, mas que colocou o Bahia na Libertadores e o Fluminense não está.
né? Então, contratar o Everaldo foi uma aberração. Teoricamente, na normalidade, né, saindo o Cano lesionado, uma lesão até certo ponto séria, o Everaldo seria o titular. Só que o Everaldo ele não faz gol, ele até deu uma cabeçada muito bonita no pé da trave, que o goleiro fez uma defesaça, mas é um jogador que não consegue fazer um pivô. Ele não consegue fazer um pivô, ele não consegue sair da área, fazer o pivô e abrir a bola para os lados, né, para que de repente ele consiga receber uma bola aérea onde ele é menos ruim. Então, contextualizando o jogo do Fluminense, o Fluminense pegou um adversário fraco, né, um adversário que já está eliminado da Sul-Americana, que seria, vamos dizer, a segunda divisão dos torneios sul-americanos. Um time que era para o Fluminense ter ganho lá em Santiago, não fosse a preguiça de trabalhar do senhor Renato Gaúcho, que poupou o time inteiro e se poupou. O Fluminense poderia ter ganho lá, hoje teria 12 pontos e estaria numa situação muito mais tranquila, né? Talvez precisando só de um empate contra o Once Caldas. Né? E o Fluminense teve um pênalti e uma expulsão no primeiro tempo. Até ali, o União Espanhola teve até uma chance, teve uma grandíssima defesa do Fábio, também no pé da trave. Né? O Fluminense criou algumas jogadas, teve uma cabeçada do Everaldo, teve um chute do Samuel que o goleiro defendeu, teve um escanteio numa jogada talvez ensaiada, não sei, e que se foi ensaiada, parabéns, que foi bem ensaiada, né? Que é a jogada do Samuel chutando. Depois teve uma pataquada na esquerda que é um escanteio, o Arias bate extremamente curto pro Fuentes, e aí quando ele bate o zagueiro se adianta e consegue cortar e botar de novo para escanteio. É um bagulho que não dá para entender por que o Fluminense fez. Mas o Fluminense teve um pênalti e teve a expulsão do jogador do União Espanhola. E aí, gente, a falta de comando do Fluminense, onde o presidente do clube só pensa em ser CEO da SAF e o técnico é um eterno estagiário, para dizer o mínimo, né, bate o Everaldo, quando os batedores oficiais do Fluminense são Arias e Ganso. O Everaldo seria o terceiro? Com o time que estava em campo, sim. Talvez. Acho que sim. O terceiro a cobrar. Mas ele é o terceiro, ele não é o primeiro. O Arias bateu contra o Corinthians e fez. Né? E, segundo o Cícero Melo, da ESPN, né, teve uma reuniãozinha, né, com Arias, com Ganso, com Everaldo, com sei lá mais quem, e aí o Everaldo vai bater. E aí me lembra um lance, há muito tempo atrás, em 1982, eu estava no Maracanã naquele jogo, Fluminense 6, Anapolina 1. O jogo estava 5-1 e teve um pênalti para o Fluminense. O nosso ídolo, zagueiro Edinho, tinha feito 2 gols. A torcida desesperadamente gritava Amauri, 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 que era um bonde, um cara gente boa, mas um bonde dentro de campo, não tão, um bonde maior, vamos dizer assim, que o Everaldo. O Everaldo é bom de cabeça, o Amauri não era bom de nada. E a torcida pedia a Amauri, porque a Amauri nos 5 gols não tinha feito nenhum, né? E a torcida queria que ele fizesse um gol, de repente, para espantar a zica, né? E passasse a fazer gols nos outros jogos. Edinho, conhecendo o Amauri, sendo fominha, pegou a bola e falou: não, quem bate sou eu. Foi lá, fez o hat-trick e o Fluminense ganhou por 6-1. Faltou alguém ter a moral que o Edinho tinha em 1982 e falar assim: eu bato, ou Arias ou Ganso. Não tem que dar moral pro Everaldo num pênalti quando o jogo tá 0-0 e o Fluminense precisa vencer. Isso é falta de comando. O Fluminense tem uma falta de comando da sua diretoria, onde, repito, o presidente só quer saber de ser CEO da SAF, e tem uma falta de comando na beira do campo, onde o técnico quer ser o parceirão, amigão dos jogadores. E tá tudo bem ser parceirão dos jogadores, desde que você não prejudique o time, o clube. E nesse lance, a falta de comando do Renato Gaúcho prejudicou o Fluminense. A partir dali a torcida vaiou jogadores que não deveriam ter sido vaiados. Aliás, em alguns momentos até poderiam, né, como o Martinelli, que eu sempre defendo, fez um primeiro tempo bem ruim, um segundo tempo bem melhor, né, mas vaiou o tempo inteiro. Terminou o primeiro tempo e vaia. Começa o segundo tempo e o Keno, que tinha ido muito mal no primeiro tempo,
começa a jogar bola e faz o primeiro gol. A partir desse primeiro gol, numa jogada dinizista, né, onde o Samuel Xavier se movimenta, recebe, o Arias se movimenta, recebe, cruza, o Keno se movimenta e faz o gol com o Everaldo, né, com 2 marcadores perto dele. Essa é uma jogada dinizista, absolutamente dinizista, onde você se movimenta e cria superioridade numérica em uma lateral do campo. O Fluminense faz 1-0, mas não melhora o seu jogo. Continua errando muito. O Arias errou hoje o que ele não erra normalmente, embora tenha acertado muito também, como ele acerta normalmente. E o Fluminense continuou jogando mal, e continuou jogando mal, e continuou jogando mal. Mas o Fluminense conseguiu, também por ter um jogador a mais, não sofrer no segundo tempo. E teve diversas oportunidades. O Keno teve 2 ou 3 chutes que ele não conseguiu marcar, né, no segundo tempo. O Martinelli chutou 2 ou 3 vezes, o Serna concluiu, o Everaldo teve uma chance, tudo bem, ele não estava no melhor equilíbrio para finalização, mas acertou a bola lá na cabeça, né, de um senhor torcedor do Fluminense, lá na Sul Superior. E aí o Fluminense consegue fazer o seu segundo gol numa jogada que a torcida não deve ter percebido. A torcida sedenta de ter razão não deve ter percebido que o Martinelli estava entre os zagueiros, o Inácio Fontes, ele recebe, lança o Arias, né? O Arias faz a jogada e o Martinelli aparece na área para concluir, o goleiro defende e o Samuel Xavier faz o gol da vitória. Ali acabava o jogo, ali não tinha mais a menor chance do União Espanhola se recuperar. Mas, contextualizando, que é o que eu falei aqui desde o início do vídeo, é um adversário horroroso. O Fluminense não pode tomar esse jogo como parâmetro para coisa nenhuma. E se jogar o futebol que jogou hoje, com a completa bagunça tática do Fluminense, o Fluminense vai ser humilhado no Mundial de Clubes. Vai perder os 3 jogos, vai voltar para casa, né, vai virar chacota do Mundial de Clubes da FIFA de 2025. É preciso que o Fluminense tenha vergonha na cara, né? Não espero nenhuma atitude, né, maravilhosa do senhor Mário Bittencourt e também não do senhor Renato Gaúcho, porque são 2 incompetentes. Não são 2 desonestos, não são 2 vagabundos, nada disso. São incompetentes, né, para estarem onde estão. Então o Fluminense precisa melhorar e vai depender muito da atitude dos jogadores, que foi o que aconteceu hoje. Teve jogada hoje que lembrou muito o Fluminense campeão da Libertadores de 2023. Uma jogada pela direita onde todo mundo se movimentou e quase saiu o gol do Fluminense. O Fluminense vai precisar fazer isso mais vezes, desobedecer mais vezes e mostrar para todos os tricolores, né, que a gestão Mário Bittencourt e o técnico Renato Gaúcho não servem para o Fluminense. Grande beijo, grande abraço, tchau, tchau.